Bom dia, graça e paz, tudo jóia? Seja muito bem-vindo, que você e eu possamos sair dessa reflexão hoje melhores, né, com entendimento melhor da palavra e principalmente com a decisão de praticar, sabe? Isso aqui é o mais importante, viu, gente? Uma das coisas que eu tinha um certo trauma, vamos falar assim, não sei se você... Acho que eu já falei em alguma das lives aqui, eu fui criado dentro da igreja, né, evangélica, e com o passar dos anos, né, quando eu entrei naquela idade dos juniores, adolescente, eu meio que dei aquela revoltada com algumas coisas, e no fim das contas eu mesmo era o motivo da minha revolta, né? A gente sempre pega o outro como sendo a causa daquilo que me frustra, ou daquilo que me deixa revoltado, né? No caso do adolescente, ou no meu caso. Mas o problema era eu. E aí quando eu retornei, que eu entendi que na verdade eu precisava de mudar, e eu entendi que eu precisava nascer de novo, eu precisava de uma nova vida em Cristo, que saber da palavra não é o suficiente, e eu fui abençoado, né? Conhecendo também alguns pastores muito amados, muito amáveis, e principalmente o que eu tenho visto e aprendido na comunidade onde nós congregamos, eu comecei a perceber que saber a palavra, entender da letra, entender daquilo que está escrito é importante, mas é menos importante do que praticar aquilo que eu aprendi. Antes de eu ir para a comunidade, um pastor falava que a parte mais importante da Bíblia é aquela que você aplica na sua vida. E na época aquilo fez sentido para mim e hoje faz ainda mais. Se antes eu gostava de aprender, de estudar e tudo, hoje eu gosto, mas é menos importante do que aplicar aquilo que eu já aprendi. Então, para que nós vamos discutir doutrinas antes de amar o próximo, antes de fazer discípulos de Jesus? Percebe que a gente tem que seguir dentro daquilo que nós estamos aprendendo, mas seguir praticando. Afinal de contas, quando a gente fala de amor na palavra de Deus, é um amor diferente desse amor que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? No nosso mundo secular, nas coisas do dia a dia. O amor que nós temos para com Deus é o amor que vem com a obediência. Não é? Se você e eu formos amigos, se nós somos amigos, eu não vou virar para você e falar assim, olha, para você ser meu amigo, você tem que me obedecer. Isso não é um relacionamento de amizade entre pessoas, mas é esse o relacionamento de amizade entre nós e o nosso Deus. Que Jesus falou com os discípulos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno, se você fizer o que eu estou mandando, né? Se você obedecer. E isso é algo, de certa forma, lindo, porque tira de nós a sensação, né, de que a gente manda alguma coisa. Tira de nós essa falsa sensação de que a gente está no controle, sabe? A gente não está no controle de nada. E eu quero continuar refletindo nesta manhã com você um pouco sobre a santidade. Nós lemos na sexta-feira passada o texto de 1 Tessalonicenses, e eu foquei no capítulo 5, eu foquei no versículo 23. Hoje eu quero começar com você lendo 1 Pedro 1. Inclusive eu queria ter lido na sexta-feira passada e acabei optando por não ler devido ao tempo. Mas hoje nós vamos ler 1 Pedro 1, 15 ao 25. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra para você estar acompanhando. E nós vamos ler juntos aqui. E nós vamos fazer igual sexta-feira passada. Vamos ler o versículo, refletir sobre ele, ler mais um trecho, ver outros versículos se for possível, tá bom? Então, se você já está com a sua Bíblia aberta em 1 Pedro 1, vamos começar do versículo 13, em vez do 15. Vamos começar do 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então eu já preciso parar aqui no primeiro versículo que nós lemos, porque
estejam com a mente preparada. Nossa mente tem que estar preparada, mas não só a mente, porque a mente é o que leva-nos à ação. Então nós precisamos de estar com a mente preparados e prontos para a ação. E a ação, ela só vem por meio de uma decisão. Você concorda comigo? Se você vai agir para fazer alguma coisa, você toma uma decisão, seja essa decisão pensada, ou seja essa decisão algo mais impulsivo, mas é uma decisão que você toma. Inclusive, quando a gente decide não fazer nada, né, a gente decidiu. Ou se a gente simplesmente deixou, não decidiu nada, a gente já tomou antes uma decisão de deixar as coisas acontecerem como for, não é? Então, vamos lá. Prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada. Porque se a nossa esperança estiver na nossa força, a gente está com sérios problemas. Eu não sei você, mas as minhas limitações, elas são muito, muito mesmo limitantes. Elas me atrapalham a fazer o que eu gostaria de fazer, seja por causa do cansaço físico, de limitações intelectuais, seja por causa de limitações, sei lá, de N tipos de limitação que me tornam menos do que eu gostaria. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas tarefas, algumas coisas que a gente gostaria de fazer, e aí eu falei, meu bem, eu vou orar ao Senhor, pedir ele 72 horas por dia. Enquanto ele não me responder, eu não vou fazer, porque eu sou limitado, né? E a gente tem o quê? Que priorizar aquilo que é mais importante. Então, a gente até para priorizar, a gente toma decisão também. Então, a ação que nós precisamos estar pronto para, né? Nós precisamos estar prontos para agir. Essa ação, ela vem da nossa mente, ela vem de uma decisão, certo? Precisamos estar sóbrios e colocar nossa esperança na graça. E essa graça vem do Senhor. Então tira de nós essa falsa sensação de poder, de conseguir, de fazer, porque nós não somos nada. Jesus já disse isso. Jesus falou para os discípulos e fala conosco: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Mas com Ele, por causa dele, para Ele, a gente pode sim fazer todas as coisas que Ele nos mandou, que Ele nos ordenou. Então vamos continuar? Versículo 14. Como filhos obedientes, vou terminar de ler o versículo para não ficar parando muito, mas vamos lá. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Quando a gente lê filho na palavra de Deus, toda vez que eu leio eu penso identidade. Toda vez que a palavra de Deus fala que nós somos filhos, nós precisamos parar e ver. Somos filhos de Deus. Somos filhos. E às vezes a gente pega a nossa relação com nossos pais e acha que a nossa relação com Deus é ruim, porque a gente tem algum trauma com o pai, algum trauma com a mãe, a gente teve algum problema de abandono, algum problema de excesso de violência em alguns casos. Enfim, são tantos problemas que acontecem nos relacionamentos entre pais e filhos que a gente olha para Deus como pai e pensa assim, mas que pai é esse, né? Porque a minha experiência entre pai e eu não foi uma experiência boa, não é uma experiência boa, então isso acaba refletindo. E aí eu preciso te ajudar a entender que a paternidade de Deus conosco, ela é santa, ela é maravilhosa. Porque Deus nos corrige, sim, mas nos corrige em amor. Talvez o nosso pai, talvez a nossa mãe tenha nos corrigido sem amor, isso é possível. Vai na disciplina porque é o certo e tal, talvez tenha até uma boa intenção, mas não tem o limite, ou não tem aquela percepção de até onde deve ir. Isso no passado acontecia muito, hoje menos, cada vez menos, e às vezes até menos do que deveria, muitas vezes, né? A sensação de que amar é não corrigir também é um erro muito sério. E no nosso Deus, no nosso Paizinho querido, nós temos o equilíbrio verdadeiro. Porque Ele sabe que Ele vai nos corrigir porque nos ama, porque a palavra diz que Deus corrige os filhos a quem Ele ama, mas também não vai ser nenhum espancamento, não vai ser nada que
né? Pelo amor de Deus, a gente sabe disso. E essa relação com o nosso Deus como Pai, ela é exercitada também por nós. Porque um filho traumatizado, ele tem dificuldade de chegar até o pai. Ele tem dificuldade de se relacionar com o pai. Por mais que o pai já tenha se arrependido, por mais que o pai tenha pedido perdão, nem sempre o filho consegue. Então, cuidado para que a sua experiência como filho aqui na Terra, dos seus pais biológicos ou dos seus pais de criação, interfiram no seu relacionamento com o seu pai, que é Deus, que é o seu pai amoroso. E saiba quem você é. Saiba quem você é. Quem você é em Cristo. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. E se você se identificou com esses problemas de relacionamento que eu falei, para um pouquinho e reflita. Há algum relacionamento que você construiu, né? Você e a outra pessoa construíram, e você falou assim, não, meu relacionamento, exemplo, com a minha esposa vai ser diferente, porque isso do relacionamento que eu vi meus pais ou que eu experimentei, assim, não foi bom e eu não quero isso para mim. Isso acontece com a gente, não é verdade? Então, que você tenha esse entendimento de que no seu relacionamento com Deus não precisa ser igual um relacionamento ruim que você teve. Muito pelo contrário. Porque a pessoa com a qual você vai se relacionar, que é o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele te ama e Ele cuida de você da melhor forma possível. Certo? Então, gente, nossa identidade é muito importante. Quando a gente sabe quem a gente é, até os medos, muitas vezes, eles se vão ou diminuem muito. Né? Uma criança na escola que sabe quem é o irmão mais velho que pode protegê-la, não vai ficar com medo do valentão, né? Fala assim, não, você não sabe quem é meu irmão? Meu irmão mais velho, meu amigo, ele não deixa você me bater, não. Né? E é isso mesmo. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Ele é que cuida de nós, ele que faz conosco o papel do irmão protetor. Isso é maravilhoso. Mas vamos continuar. Mas assim como é santo aquele que os chamou, quem foi que chamou, gente? Foi o Senhor. Assim como o Senhor é santo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A gente acha que a santidade está só relacionada ao momento espiritual, né? A gente está achando que a santidade ela é relacionada só às minhas atitudes. Não, minha atitude tem que ser santa. Mas a minha mente pode ser podre. Não, mas o meu coração, minha alma pode ser podre. E não é assim. Nós temos alma, corpo e espírito. E essa alma, corpo e espírito precisam ser santos. E nós falamos sobre isso semana passada e eu repito hoje. Nós precisamos ser inteiramente santos, alma, corpo e espírito. Precisamos ser santos porque aquele que nos chamou é santo. Mas vamos lá. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero dar uma pausa agora em 1 Pedro e ler com você mais uma vez 1 Tessalonicenses 5:23. Mais uma vez, porque a semana passada nós lemos, certo? 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesse versículo, nós somos santificados não pela nossa força. Gente, eu tenho que repetir isso, porque às vezes a gente acha que a gente não consegue, porque é verdade, a gente não consegue. Mas a santidade que nos preenche, ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus da paz, que Ele nos santifica inteiramente. Inteiramente. Corpo, alma e espírito. Então vamos continuar lendo, que você vai confirmar o que eu estou falando. Que todo o espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, calma. A santidade vem do nosso Pai. E por que é tão importante entender que Ele é nosso Pai? Porque isso nos leva a nos relacionar com Ele. Que pai tem relacionamento com filho? Isso é o normal. Esse é o comum. Essa é a prática. E quando nós somos chamados de filhos,
é para a gente lembrar quem nós somos. Precisamos nos relacionar com o nosso Pai. E a santidade que é dele nos alcança e derrama sobre nós. E nós podemos ser santos inteiramente, santificados cada vez mais, porque a santidade, ela tem duas partes, né? Tem a santidade que é aquela primeira, que é a separação. Nasceu de novo, é nova criatura, você é separado, você foi santo, se tornou santo, separado. Mas existe um processo de santificação, que é o amadurecimento do cristão. E esse a gente tem que sim trabalhar continuamente, não é? Nos relacionando com o Pai, nos relacionando uns com os outros, porque somos irmãos em Cristo, somos parte de um mesmo corpo, e o ferro com o ferro se afia, diz a palavra, porque com os relacionamentos, com as aprendizagens que os relacionamentos nos trazem, nós vamos sim nos tornar mais santos, mais maduros na fé. E se você fizer uma avaliação, uma reflexão de como é a sua percepção hoje e como era a sua percepção há 1, 2, 3, 4 anos, é importante que você busque ver aonde você amadureceu. Isso é uma balança interessante para a gente avaliar se nós realmente estamos amadurecendo em Cristo Jesus, amadurecendo no cristianismo. Isso é importante porque para a gente refletir, a gente tem que parar para refletir sobre o passado para ver se o nosso futuro, do ponto de vista das atitudes que nós temos decidido executar, estão alinhados com a palavra, alinhados com aquilo que é o propósito de Deus para nós, né? Mas vamos voltar agora. Aliás, antes de a gente voltar para 1 Pedro, vamos ler o Evangelho de João 17, 15 a 21. Olha só o que diz a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 ao 21. Jesus estava orando pelos discípulos, né? E entre eles você e eu também. E Jesus fala com o Pai: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 17. Atenção para esse versículo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí eu faço uma pausa e pergunto para você: quem é que nos santifica? Quem é que derrama sobre nós a santidade? É Deus, não é? Jesus estava orando ao Pai. E o Pai é aquele que nos santifica na verdade. E aí continua: a tua palavra é a verdade. E eu pergunto então, a santificação ela acontece em você e em mim também por meio da palavra. A palavra de Deus, ela é uma das formas, aliás, a principal forma, eu estou aqui refletindo, mas é a principal forma com a qual Deus fala conosco. Inclusive, ela é usada como parâmetro para o caso um profeta, uma profetisa, ou até um anjo apareça e fale alguma coisa, segundo ele, da parte de Deus. Nós temos que olhar a palavra. Se o anjo apareceu, coisa maravilhosa, e falou fulano de tal, isso, Deus falou isso, aquilo outro, aí você fala assim: beleza, seu anjo, só um minutinho. Olha, seu anjo, aqui o que eu conheço da palavra que está escrita aqui comigo não pode ser, não. Então, gente, a palavra, ela é a nossa bússola. Ela é que nos norteia. Ela é que é o critério. Então não há nada tão importante do ponto de vista do ouvir a Deus do que a palavra dele. Então como que você e eu podemos nos relacionar com esse Deus maravilhoso se não for também por meio da sua palavra? E aí talvez você fale assim: John, mas eu tenho dificuldade em entender o que está escrito. Então eu tenho uma ótima notícia para te dar. Existem várias versões, traduções com textos mais fáceis, textos mais difíceis. A nova versão internacional é muito mais tranquila de entender, que é a NVI. A nova tradução na linguagem de hoje também é mais tranquila, que é a NTLH. E tem outras versões. Eu tenho outra notícia muito boa para te dar também. O Senhor nos chama para andar
juntos. Não precisamos andar sozinhos. Então, se você não está tendo facilidade para entender o que você está lendo, convide alguém mais maduro na fé que você para estar com você estudando, lendo, meditando, vocês estarem refletindo e vocês vão juntos, sim, amadurecer na fé, amadurecer dentro daquilo que Deus tem. Porque Deus nos chamou para andarmos juntos, que é outro erro que a gente comete também, né? A gente acha que, porque onde nós estamos, Deus habita em nós, e nós somos o templo, então agora eu posso ficar em casa. E é verdade, Deus está em você, se você já nasceu de novo, você tem um relacionamento com Deus no seu íntimo, no seu quarto, mas fomos chamados para congregar, para andarmos juntos. Vamos sofrer juntos também, né? Porque nós não somos perfeitos ainda, estamos num processo que até a volta de Cristo vai estar completo. Mas hoje eu, sendo seu amigo, me relacionando com você, posso sim te ferir, não é? Não que seja intencional, né? Mas é possível, porque a minha esposa que está comigo o dia inteiro, de vez em quando eu vacilo e deixo ela chateada. E vice-versa, ela vacila comigo e me deixa chateado. A gente fala uma coisa e o outro entende de um jeito diferente e aquilo gera um incômodo. E a gente pede perdão e é perdoado e vamos junto e vamos crescendo. E aquilo que a gente errou hoje, a probabilidade de a gente errar amanhã é menor, porque a gente já está aprendendo. Não é assim num relacionamento saudável? Que seja assim também entre nós, não é? Não ache que você é só você e Deus, porque isso não é bíblico. Pegue a palavra, fique com a palavra. E a palavra diz que nós devemos andar juntos. Vamos continuar aqui, que eu quero ler um versículo 20, algo importante também para você que tem dúvidas ainda, se Jesus está falando a seu respeito aqui. Tá, versículo 18 para a gente seguir. Assim como me enviaste ao mundo, Pai, Jesus falando com Deus, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, pela palavra. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, pelos 12 discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus falou de você e de mim aqui. Rogo também pelo John que crerá em mim por meio da mensagem deles. Rogo também pelo fulano que crerão em mim, que crerá em mim por meio da mensagem deles. Você e eu estamos incluídos nessa oração do Senhor, que clamou ao Pai e recebeu a resposta para nos santificar, porque a verdade de Deus é a palavra, não é? E essa palavra nos santifica. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ô, gente, sinceramente, não sei se ficou tão claro para você quanto ficou para mim. Mas a santidade, ela é real na vida do cristão. Se você entende que santidade é para depois, leia de novo. Leia com calma. É óbvio que amanhã nós precisamos ser mais santos do que hoje, e hoje mais do que ontem. É óbvio que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, que nós precisamos obedecer a palavra dele. Como que nós seremos santos se não obedecermos os mandamentos, os ensinamentos, as ordenanças do Senhor para nós? Não dá, porque a palavra fez de um jeito que é o jeito de Deus, que é o jeito certo, que é o jeito que Ele quer para nós, que é a vontade dele para mim e para você. Bom, vamos voltar então para 1 Pedro, vamos ler agora aqui o versículo 16 de novo e vamos finalizar aqui. Vamos ver quantos versículos vai dar para a gente ler ainda. Versículo 16 diz então, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículo 17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. E temor não é medo necessariamente, o que a Bíblia diz é sentimento profundo de respeito, de obediência. Então, vou ler de novo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente
as obras de cada um, portem-se com sentimento de profundo respeito e obediência durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. E aí, a gente lembra, né, quando ele fala assim, não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e como o ouro, a gente pode aí lembrar que riquezas, elas separam a sociedade, é fato, criam as classes sociais, mas tanto o rico, mais rico, quanto o pobre, mais pobre, qualquer um deles que hoje, né, com a tecnologia atual, seja cometido de um câncer muito terrível, né, que também existem tipos de câncer, eles vão morrer em decorrência disso, né? É muito comum se ver isso. Um câncer não tratado que gera uma metástase, tanto o rico quanto o pobre, independente dos recursos, eles vão perecer, eles vão falecer, porque a riqueza em si, ela tem uma grande mudança na vida das pessoas, sim, mas ela não é a solução. E quando a palavra de Deus fala como nós fomos comprados, como nós fomos redimidos da nossa maneira antiga de viver, a palavra ela deixa explícito que foi algo muito maior do que prata ou ouro, que foi algo que não é rompido por nada, foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus derramada na cruz, para que você e eu pudéssemos ter não somente o perdão dos nossos pecados, mas também eles, mas pudéssemos ter uma nova vida por meio dessa vida de Jesus, da morte e da ressurreição dele, também sendo a morte e ressurreição da minha vida e da sua vida. E aí eu quero continuar para a gente encerrar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, em favor de nós. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aí pausa rapidinho. Sua fé, sua esperança está em Deus? Isso é importante a gente refletir, porque se não estiver, se estiver os recursos financeiros, se estiver em qualquer outra coisa, a gente tem outro problema para estar tratando. Não é verdade? Se a nossa fé e a nossa esperança não estiverem em Deus, nós temos um problema. E essas reflexões são importantes, como eu disse, para a gente olhar para onde a gente quer ir no futuro. Porque o que passou, passou, gente. Não adianta ficar lamuriando, murmurando, chorando, não. A gente pega o passado, fica triste com ele, reflete sobre ele e decide, no presente, mudar para ter um futuro diferente. Parece simples, né? Mas na hora de fazer é complicado, porque as emoções, elas atrapalham a gente muitas vezes, mas pela fé nós vamos fazer, porque é o Senhor que derrama sobre nós a santidade. A santidade vem dele. Amém? Vamos lá. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Aquilo que a gente falou, né? Não tem relacionamento cristão que não relaciona com as pessoas. Não existe isso. Não na Bíblia que eu leio. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, repetindo, né? Mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Sabe, gente, Deus tem para mim e para você santidade. E às vezes até o nosso conceito de santidade não é muito bom. Não sei se você já parou para pensar nisso também, porque a gente às vezes pensa que santidade é aquela roupa branca e a voz, não sei o quê, e aí tudo é só isso e não trabalha mais, só fica ali E não é isso que é santidade. Santidade é, seja o que for que você faça,
faça para a glória de Deus. Seja o que for, faça com amor. Seja o que for, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Que nossa vida, rotina, dia a dia, seja santa. Ah, mas eu trabalho. Tudo bem, no seu trabalho seja santo. Ah, mas o meu patrão está falando para eu fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Fala com ele, ou converse com um cristão mais maduro sobre a situação que você está vivendo. Em alguns casos, ora, se é algo ilícito, você vai tomar uma decisão talvez de abandonar o emprego e ser honrado por Deus pelo outro. Não sei o que você está passando. Mas sabe o que eu sei? Que a palavra de Deus é viva, eficaz. Que a palavra de Deus ela nos traz vida. E que principalmente a palavra de Deus diz que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Muitas decisões que eu tive que tomar na minha vida, eu estava assim, olhando e analisando todos os dados. Eu conversei com o meu discipulador e ele falou assim, cara, você pensou nisso? Eu falei, não, mudou tudo. Tudo que eu pensei, que eu calculei e a decisão que eu tomei foi mais acertada porque eu conversei com um cristão mais maduro que eu, percebe? Então eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Estou aqui para te chamar a reflexão e te convidar também para se relacionar com as pessoas, não é? E para acabar, no Evangelho de João 8, versículo 36, tem uma verdade maravilhosa para mim e para você, porque às vezes a gente ouve tanto de coisa e pensa assim, mas isso é complicado, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu sou muito preso às coisas, sou muito preso, eu não tenho facilidade, eu não consigo ser santo, não. Então olha só o que está escrito em João 8, 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Sabe por que às vezes a gente não consegue? Porque a gente está querendo fazer com a nossa própria força. A nossa força é muito fraca. A nossa força não tem força nela. A nossa força, o nosso limite de força é muito aquém do que deveria ser para ter uma vida santa. Mas a santidade que é derramada sobre mim e sobre você, ela vem de Cristo, ela vem do Pai, ela vem do Senhor. E, portanto, nós precisamos simplesmente receber. Precisamos receber como? Nos relacionando com o Pai, nos relacionando com Deus, lendo a sua palavra e não simplesmente lendo, não é um livro, é lendo, refletindo, meditando, compartilhando, porque no compartilhar a gente aprende, nos relacionando com as pessoas, nos relacionando com cristãos mais maduros, para a gente crescer mais e mais, porque a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele é vivo. Então não adianta a gente ficar, parado, porque existe movimento no reino de Deus. E o que ele tem para você e para mim é uma vida santa e irrepreensível. Você crê nisso? Está na palavra. Se você crê, fala, eu creio. E decida então viver por meio dessa palavra. E a partir da nossa decisão, a gente vai sim amadurecer, sendo santificado dia após dia, para a glória de Deus. Sabe, gente? Sempre para a glória de Deus. Se você quer ser santo para a sua glória, já está errado. Porque tudo quanto fizermos, seja para a glória de Deus.